A morte do professor George Gamel Angel parecia, à primeira vista, algo natural. Um senhor já idoso, vítima de um desmaio súbito na rua, talvez pelo calor ou pelo cansaço, mas foi apenas depois de seu falecimento que seu sobrinho neto, Francis Wayland Thurston, começou a desvendar o que o professor realmente havia deixado para trás. Um conjunto de documentos, anotações e objetos que revelavam uma história que jamais deveria ter vindo à luz. Entre os papéis, havia uma escultura bizarra, feita de argila. Uma figura monstruosa, de corpo humanoide, asas de dragão, garras e uma cabeça repleta de tentáculos. A aparência era indescritivelmente perturbadora. Junto dela, relatos sobre um jovem artista chamado Henry Anthony Wilcox, que havia procurado o professor em estado febril, dizendo ser atormentado por sonhos estranhos. Ele falava de cidades ciclópicas e submersas, de uma presença imensa e adormecida que o chamava durante a noite, e que sussurrava uma frase incompreensível: Fingluim Lonaf, Ketulu, Relie, Vugah Nagl, Ftagn. Wilcox caiu doente logo depois, e enquanto delirava, outros relatos começaram a surgir. Pessoas sensíveis ao redor do mundo, artistas, poetas, lunáticos, estavam tendo visões parecidas, desenhando símbolos iguais, murmurando as mesmas palavras, como se todos estivessem sendo tocados por uma mesma entidade oculta. Em meio às anotações, Thurston encontrou um segundo relato, ainda mais assustador, o de um inspetor da polícia de Nova Orleans, chamado John Raymond Legras. Anos antes, ele liderou uma expedição a um pântano remoto da Louisiana, investigando o desaparecimento de várias pessoas. Lassell encontrou um culto secreto praticando rituais hediondos, com danças, cânticos e sacrifícios humanos. Usavam uma pequena estatueta negra idêntica à escultura de Wilcox e entoavam o mesmo cântico incompreensível. Os cultistas falavam de um deus ancestral que dorme sob o mar, aguardando o momento certo para retornar. Legras consultou vários estudiosos e arqueólogos, mas apenas um reconheceu alguma coisa: o próprio professor Angel. Ele já vinha rastreando sinais de antigos cultos que adoravam entidades cósmicas desde tempos imemoriais, antes mesmo do surgimento da humanidade. Em tribos esquecidas, lendas falavam de seres que vieram das estrelas, dominaram a Terra por eras e foram derrotados ou selados. Mas não estavam mortos, apenas dormindo. A terceira peça desse quebra-cabeça foi a mais decisiva: o diário de um marinheiro norueguês chamado Gustav Johansen. Ele era tripulante de um navio mercante, o Emma, que navegava pelo Pacífico Sul quando encontrou uma embarcação desaparecida. Os sobreviventes daquela tripulação haviam sido atacados por fanáticos que adoravam um deus do oceano. Após um confronto brutal, os marinheiros do Emma venceram e seguiram a rota deixada pelos cultistas. Foi assim que chegaram a uma ilha que não aparecia em nenhum mapa, um recife colossal emergindo do mar, com formas que desafiavam a geometria e a razão. O solo era de uma pedra negra escorregadia, e as construções pareciam feitas por mãos que não eram humanas. Eles estavam em Relie, a cidade afundada dos mitos, onde Cthulhu, a entidade primordial, permanecia aprisionado. Lá, encontraram uma porta, ou algo como uma porta, uma imensa laje sem lógica espacial que de alguma forma se abriu sozinha. E da escuridão, algo despertou. Cthulhu, uma criatura de dimensões colossais, feita de carne viscosa e instável, com asas, garras e tentáculos se contorcendo no lugar do rosto. Sua presença era tão avassaladora que os homens não conseguiam pensar, apenas fugir. Muitos enlouqueceram. Os poucos que sobreviveram fugiram de barco, perseguidos pela criatura, até que, num ato desesperado, jogaram o próprio navio contra ela. O impacto foi suficiente para feri-la ou dispersá-la.
O corpo monstruoso se desfez em uma massa que parecia líquida e gasosa ao mesmo tempo e voltou a afundar nas profundezas. A cidade sumiu sob o oceano novamente. Johansen retornou para a Noruega, escreveu tudo em segredo e morreu pouco depois em circunstâncias misteriosas. Thurston, ao juntar todos esses relatos, os sonhos de Wilcox, os cultos de Legras e o diário de Johansen, começa a entender a terrível verdade. Cthulhu é real. E o culto que o adora continua vivo. Está espalhado pelo mundo, esperando, reunido nas sombras. Cthulhu é apenas um dos grandes antigos, seres cósmicos que vieram antes da Terra, antes do tempo, e que ainda existem, dormindo em lugares esquecidos, aguardando o alinhamento das estrelas. Quando esse dia chegar, eles retornarão. A humanidade, insignificante diante deles, será destruída ou escravizada, como insetos sob os pés de deuses indiferentes. Thurston percebe que saber disso é carregar um fardo. Ele teme que, ao descobrir a verdade, tenha se tornado um alvo. O culto o vigia. Talvez já estejam vindo, e mesmo que não venham, o conhecimento em si é um veneno, pois há coisas que não deveriam ser conhecidas. A sanidade humana é frágil demais para encarar o abismo. E enquanto ele escreve suas últimas palavras, uma certeza permanece. Cthulhu dorme, mas sonha, e um dia vai acordar.